Obrigado. Boa noite a todos. É com muita alegria que volto depois de 2 anos, em 2014. E continuo morando na mesma cidade, pacata, simples. Né? O pessoal que lembrou que uns anos atrás umas vacas entraram na minha casa. Teve uma pessoa que lembrou aqui. E tudo isso nos inspira, não é? O tema central, modelo e guia da humanidade, eu estava pensando enquanto Moacir cantava, e Jesus tem sido a inspiração de grande parcela da humanidade. Entretanto, nós temos percebido que Jesus parece que a fisionomia, a figura de Jesus, ela é muito impactante, ela é profunda, mas o homem continua na superfície, continua respaldando na palavra e evita entrar na essência do seu conhecimento. E este comodismo a que o homem se coloca está exatamente em função de que ele, pelo espírito de ociosidade, não quer estudar. Semana passada aconteceu um caso interessante que eu gostaria de passar para vocês, verem se vocês me ajudam a descobrir o que iria acontecer. O menino bateu na porta de minha casa e eu fui atendê-lo e ele disse: moço, eu tenho aqui uma rifa para vender e para ajudar na escola, custa 5 reais. Eu falei: tá bom, a gente sempre colabora com as crianças que vão, só que eu não tinha 5 reais, só tinha 10. Eu dei os 10 para ele e falei: moço, eu não tenho troco. E aí ficou em mim uma dúvida: mostro que eu confio nele e deixo os 10 para que depois ele me traga o troco? Ou mostro que não confio e digo: pega o troco que depois eu te pago? O que vocês fariam? Compraria mais outra sugestão. Eu não comprei mais uma. Vocês dariam os 10 para depois ele trazer o troco? Daria mesmo? Quem daria os 10? Levante a mão. Nossa, que turma mentirosa! Pois é, eu dei os 10. Aí quando eu entrei, eu cocei a cabeça e falei: meu Deus, acho que eu caí mais uma. Cheguei dentro, falei para minha mulher, falou: bem, aconteceu isso, eu deixei 10. Ela falou: será que ele traz de volta? E ficou esse impasse. E só no final da palestra eu vou dizer para vocês se eu fui o pato ou foi ele. Mas há não muito tempo nós estávamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel, e tem uma frase que me chamou muito a atenção e me inspirou a preparar este tema. Aliás, a lição é convite ao estudo. E Emmanuel usa uma frase de Pedro. Eu nunca havia lido no Evangelho essa frase e me chamou muito a atenção. Está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Quem quiser procurar, se minha memória não falhou, está lá. E diz assim, Pedro: acrescentai à fé a virtude, e acrescentai à virtude a ciência. Alguém já havia lido essa passagem, onde de forma tão clara o tradutor colocou: acrescentai à virtude a ciência? E isso me fez pensar. Falei: eu acho que aqui cabe uma palestra sobre a questão entre ciência e religião. Na Revista Espírita de 1858, Kardec, numa comunicação de São Luís, faz a seguinte observação: 2 homens muito ricos
não sabem usar bem o seu dinheiro. Não é o nosso caso, não é? Se nós fôssemos bem ricos, né? Mas nem ricos e nem sabemos usar o dinheiro. Mas São Luís diz: 2 homens muito ricos não sabem usar bem o dinheiro. Um deles herdou toda a sua fortuna do berço, e o outro nasceu pobre, mas trabalhou muito para conquistar aquela fortuna. São Luís deixa a pergunta: qual dos dois que está mais errado por não saber usar a fortuna? Aquele que herdou ou aquele que ganhou trabalhando? Qual dos dois está mais errado? E o próprio São Luís responde: aquele que ganhou o dinheiro trabalhando e aprendeu a sofrer para ganhar, sabe o valor do sofrimento e, portanto, ele é mais responsável pelo uso do dinheiro. Muito bem, é um questionamento que pode ser discutido. Mas isso me fez ligar as coisas, não é? Quando Pedro diz: acrescentai a fé, a virtude, e a virtude, a ciência. O que é que tem que ver a ciência com usar bem o dinheiro? Tudo está ligado ao conhecimento. Porque aquilo que fazemos por inspiração, nem sempre conseguimos captar bem se esta inspiração vem do alto ou não, a não ser que você esteja devidamente preparado para perceber isso. Percebe-se que durante a trajetória da história da humanidade, a ciência e a religião nunca se bicaram muito. Há sempre um contraponto de crítica, principalmente os religiosos, considerando que os homens de ciência são materialistas, não acreditam em Deus, duvidam de todos os fenômenos, só acreditam no que é palpável, no que é material, no que está sendo visto, como se isso não fosse uma virtude, como se isto fosse um mal para a humanidade. Então eu comecei a fazer uma análise que eu me permito trazer para vocês até de forma simples, e ao final eu procurarei mostrar o porquê que eu parti deste raciocínio para chegar ao convite ao estudo. Observei na história que a ciência, ela evita contendas, evita discussões, evita brigas, que ela não disputa a primazia de ser melhor ou pior. Percebi que a ciência busca na experiência de todos os cientistas do passado a experiência para construírem o presente e se projetarem no futuro. Percebi que na ciência há uma verdadeira fraternidade entre os homens de ciência na busca da verdade. E em raros casos de mau uso da ciência, ela nunca foi usada para a destruição da humanidade, a menos quando a própria política usa mal os inventos da ciência. A ciência busca a segurança do homem, o seu desenvolvimento, o seu conforto, a sua saúde, a sua felicidade, o seu engrandecimento. Percebi que, fazendo uma análise de Jesus para cá, esses 2000 anos que nos separam, se puséssemos no início de corrida a ciência e a religião, nós perceberíamos que a religião perde de longe da ciência. A ciência está muito mais avançada do que a religião. Vocês poderão dizer: mas você veio aqui para defender a ciência contra a religião? E eu vou dizer uma coisa para vocês: do jeito que a religião vai, sou contra mesmo. Um dos campeões mundiais de atletismo, um japonesinho desse tamanho, agora ganhou mais uma competição, mais uma medalha. Ele disse o seguinte, no início me espantou, não sei se vocês ouviram. Ele disse: o que me faz vencer não é Deus, são os exercícios que eu faço.
Aparentemente é uma heresia o que ele está dizendo, mas eu passei a meditar no que ele estava dizendo, e realmente é um grande engodo nós querermos que Deus faça por nós o que nos compete. É um comodismo extremo, é uma falta de conhecimento, é uma ignorância total. E eu fico me pegando muitas vezes observando os espíritas que continuam, muitos deles, fazendo da doutrina um boneco de recados, em que pedem ao plano espiritual os favores, ficam à espera de que os fenômenos se sucedam nos chamados milagres, e pouco fazem para merecer aquilo que se pede. Hoje nós fazemos uso como é que chama essa divulgação na mídia de celulares? Não, tem um nome. Oh meu Deus, porque fugiu do meu, não sei o que social, como é que fala? Rede social. Vocês sabem como nasceu a rede social? Achei interessante ter lido outro dia. Os cientistas, quando estão pesquisando os seus inventos, as suas descobertas, eles buscam rapidamente informações naqueles que estão se atualizando, para que um vá somando ao outro os seus conhecimentos. E desenvolveram no computador uma forma de que entre os cientistas as informações fossem on time, na hora, que elas acontecessem na hora que estivessem descobrindo. Veja a diferença que existe entre os pesquisadores e nós, homens de religião, que procuramos esconder as nossas virtudes para no momento certo colocar em evidência. Eles se expõem rapidamente para que um forneça ao outro os conhecimentos que já adquiriram, para que a ciência avance mais rápido. E criaram assim a primeira rede social dentro dos meios científicos. Depois isso passou para as escolas, entre professores, depois entre alunos, e de repente descobriu-se a possibilidade de tornar público, criando assim as redes sociais. Veja o desprendimento de um pesquisador que, ao terminar de fazer uma descoberta, passa imediatamente para que os outros, em cima do que ele descobriu, deem passos à frente. Aí nós observamos as nossas religiões, e eu incluo o espiritismo em todas as religiões, não podemos querer ser diferentes, que se consideram como os detentores da verdade diante da humanidade, que consideram que cada religião acha que o seu líder, seja Maomé, seja Buda, seja Jesus, nós sempre achamos que o nosso é melhor do que o outro. Vocês percebem que nós fazemos as coisas divinas à nossa imagem e semelhança, e com isso nós criamos partidos dentro das religiões. Se batisma, está salvo; se não batiza, não está; se casa deste jeito, se casa do outro; se vai tomar passe, se toma água fluida; se recebe tal espírito, se não recebe. Nós estamos transformando a doutrina espírita numa igreja. Os espíritas estão agindo como igrejeiros, que vão ao centro uma ou duas vezes por semana, tomam a água, só falta chamar de água benta, porque a água fluida só muda o nome, tomam um passe como se fosse receber a hóstia, e vão para casa satisfeitos, considerando que estão cumprindo o seu papel diante da doutrina espírita. Dalai Lama, que é um grande líder religioso, nós sabemos do valor espiritual deste homem, ele diz o seguinte: olha as palavras que ele diz, isso está na revista Seleções de maio de 2015. Ele diz o seguinte: mais importante do que a religião é a espiritualidade. E espiritualidade, ele complementa, é o ensejo ao amor.
Olha as colocações que ele faz, profundas, ligadas exatamente aos ensinos de Jesus. Vejam se em algum momento em todo o Evangelho de Jesus existe alguma pregação para que o homem se torne ligado a uma entidade religiosa. Em nenhum momento. E Dalai Lama, que é um líder atual do nosso século, diz que a espiritualidade é mais importante do que a religião. E que espiritualidade é a ligação do homem ao amor. E completa dizendo o seguinte: o homem é mais importante, ele diz assim, é menos importante ter uma religião do que os seus valores morais. Ou seja, é mais importante o homem cultivar os seus valores morais, os seus valores interiores, do que pertencer a uma religião. Ele é um líder religioso que depende dos seguidores de sua igreja. Entretanto, ele tem este pensamento. E ele conclui dizendo o seguinte: aprendam o seguinte, ele diz, todos nós, que descobrir as necessidades que um tem em relação ao outro, que nós precisamos fazer um bem para o outro. E neste momento eu me lembrei de quando Jesus foi lavar os pés dos apóstolos, né? Todos conhecem essa passagem, e os apóstolos ficam impressionados e indignados com a figura de Jesus tão grandiosa, humilhar-se ao ponto de se ajoelhar para lavar os seus pés. E ficam esperando uma resposta de Jesus: mas por que o Senhor está fazendo isso? E Jesus, terminando, diz: eu faço isso para que vocês saibam como deverão se tratar uns aos outros. Olha que grandeza de lição dentro do tema modelo e guia da humanidade. Mas não adianta nós, a partir de hoje, querermos lavar os pés uns dos outros, porque não existe em nós ainda a grandeza da consciência daquilo que fazemos. E o que define a grandeza de um espírito não são os seus conhecimentos, mas a consciência que ele tem de seus atos. Lembro-me certa vez que fui visitar um amigo que havia operado no coração. Esse amigo era muito amigo do Chico Xavier. E por uma das grandes coincidências da vida, naquela noite, minha esposa e eu fomos visitar esse amigo que havia sido operado. E quando tocamos campainha na casa, nós vimos que ninguém abria a porta. Ficamos preocupados: será que o meu amigo não está bem? Já íamos embora quando abriram um pedacinho da cortina. Eu falei: não, tem gente. Aí abriram uma porta e fizeram para nós entrarmos. Quando nós entramos, o Chico estava sentado ao lado do meu amigo fazendo uma visita. E ninguém podia saber, senão a casa ia encher de gente, né? Aí ficamos sentados ao lado dele. Se vocês me perguntarem o que ele falou, eu não me lembro. Ele conversou o tempo inteiro, mas uma grande lição ficou gravada na minha vida. Depois de tomarmos o café, uma bolachinha, quando chegou a hora dele ir embora, ele pediu para chamar a serviçal da casa, a secretária, a moça que fez o café. E eu pensei: ele vai pedir mais um cafezinho. Era o que eu faria, né? Aí quando a moça chegou, ele deu um abraço nela e disse: obrigado pelo café que você nos fez. Modelo e guia da humanidade. Daí para frente eu comecei a agradecer todos os cafés que eu tomo. Mas não é como o Chico, porque eu estou imitando, eu não estou criando de minha consciência. Eu não tenho a desenvoltura do amor e do respeito que ele desenvolveu, não gratuitamente, através do esforço contínuo, do estudo, da dedicação. Coisa essa que, até pelo espírito de ociosidade com que nós nos locomovemos, isso ainda vai demorar muito para acontecer. Se nós pegarmos na história, nós vamos perceber que a religião vem na rabeira, tentando dirigir os passos dos homens. Desde a formação do povo hebreu, quando Abraão pegou o seu filho e foi imolá-lo, foi queimá-lo, foi matá-lo para
homenagear a Deus. Vejam o que é que a ignorância faz com que a fé faça. Ele estava fazendo um ato que considerava de respeito e de agradecimento a Deus, e que no último instante apareceu um espírito e disse que ele não precisava fazer aquilo, tanto que Abraão não chegou a matar o filho, mas ele estava fazendo em agradecimento a Deus. Por que eu estou mostrando isso? Porque, guardando as devidas proporções, nós continuamos até hoje querendo homenagear a Deus, aos espíritos, a Jesus, de forma material. Nós até hoje ainda queremos pagar promessas, como se deixar de fazer alguma coisa agrade a Deus, ou se fazendo alguma coisa, Deus está preocupado com as mazelas nossas, porque deixamos de comer, porque fomos a tal lugar, não é? Certa ocasião, um pastor foi visitar um casal de idosos que havia perdido uma filha jovem, e este casal, na penitência da dor, disse ao pastor: pastor, eu sei que nós estamos pagando por um erro que fizemos. Ele disse: como pagando? Com a morte de sua filha? Eu sabia que Deus iria nos punir de alguma forma, mas o que vocês fizeram? Nós deixamos de ir à igreja já há muito tempo. E o pastor voltou e disse no seu livro: o que é que eu fiz que eu não ensinei esta família a pensar diferente? Como se Deus fosse um vingador que diz: você não vai mais no centro espírita, vou mandar um obsessor para a tua casa. Nos espíritas vem esse pensamento: você não toma paz, você vai tropeçar aí na rua, você vai ver, não é? Estes pensamentos materializados ainda estão arraigados em nós pela influência de nosso passado ligado a estas religiões dogmáticas. Só que nós não percebemos a grandeza e os objetivos com que a doutrina espírita foi desenvolvida e foi trazida por Kardec. No Velho Testamento nós encontramos dezenas de exemplos onde o espírito de religião, a crença em Deus, levou à morte milhares de pessoas. Peguem Davi, não é, nos seus salmos tão maravilhosos, quantas guerras que ele levou. Elias, quantas pessoas ele matou. Por que estamos lembrando? Esses são apenas dois exemplos. Dentro das escrituras chamadas sagradas, eles estavam cumprindo um papel. Mas vejam a inversão de valores que existe quando a pessoa ainda não tem a consciência de seus atos. Após o cristianismo, quantos cristãos foram queimados, foram jogados em arenas? E na Idade Média, o período mais negro de nossa história, as cruzadas, as guerras entre muçulmanos e cristãos, para que prevalecesse a sua religião, a sua crença, a sua igreja fosse mais poderosa. Veja se algum dia as ciências se degladiaram desta maneira. Percebam que de Jesus para cá, a ciência deu um passo fantástico no seu desenvolvimento, principalmente no último século, e a religião continua engatinhando. Aliás, eu vejo que, não que houve um retrocesso, mas pelo excesso de siglas religiosas, nós estamos nos perdendo nas disputas, nas tentativas daquela que cresce mais do que a outra, aquela que arrecada mais do que a outra. Vocês dirão: bom, mas os espíritas não são assim, mas poderemos ser. Sabem como? Se continuarmos a ir para as casas espíritas somente com a mão estendida, esperando que os espíritos venham nos beneficiar, venham resolver nossos problemas. Nós às vezes andamos atrás de algumas curas miraculosas, e eu pergunto a vocês: existe maior milagre de Deus do que o desenvolvimento da medicina, da ciência, fazendo transplantes, curando problemas inquestionavelmente que traziam dor e sofrimento para a humanidade? E a gente fica à espera de milagre, como se a medicina já não fosse um milagre na vida do homem, como se a medicina fosse desenvolvida por espíritos inferiores,
como se grandes espíritos não estivessem a intuir os cientistas na descoberta das vacinas, dos remédios e das cirurgias que venham tirar o homem da dor. Nós espíritas temos que perceber que o corpo é o reflexo da alma. Quanto mais nós perdermos as nossas almas, mais o nosso corpo sofrerá. E para que a nossa alma esteja liberta, para que um dia nosso corpo também esteja liberto de doenças, é necessário que ela saiba o que está fazendo. E nós só sabemos o que estamos fazendo quando temos conhecimento. E para ter conhecimento, nós temos que estudar. As casas espíritas são verdadeiros exemplos de escolas. Não vejo uma casa espírita que não tenha um curso, que não tenha um trabalho de palestras, que não tenha uma apostila, que não recomende um livro. Entretanto, até pela idade que eu estou, tendo passado pelas escolas de evangelização como aluno, depois dando aula para crianças, para jovens, para adultos, eu estou percebendo que o espírita tem tido menos motivação, menos vontade de ler e de estudar. Não sei se na época o Chico lançava livros formidáveis e trazia um interesse para que todos lessem, mas parece que caiu na mesmice. Basta assistir uma palestra de vez em quando, tomar o passe todas as semanas e eu estou livre do meu compromisso consciencial. Se está livre é porque ainda não tem a consciência cristã, não tem ainda a consciência espírita, para perceber que nós não estamos na doutrina espírita, senão por favor, para que a gente descubra algo que até hoje nós deixamos adormecidos em nós. Não vamos perder essa oportunidade de buscarmos o conhecimento doutrinário, para não cairmos na tentação de inventarmos novidades dentro da doutrina, como se estivéssemos trazendo uma grandeza, trazendo literaturas estranhas à casa, trazendo conhecimentos que podem até não ser errados, mas não fazem parte do escopo doutrinário. Nós temos que respeitar os princípios de Kardec, estudá-los e praticá-los da melhor forma possível. Veja, Kardec foi tão adiantado na sua época, que ele disse: espíritas, instruí-vos. Aliás, tem uma mensagem hoje, quando nós chegamos, que é: espíritas, instruí-vos e amai-vos. E ele teve a coragem de dizer que se um dia a ciência provar que algo dentro da doutrina não está certo, fique com a ciência, diz Kardec. Por quê? Porque nós estaremos sempre avançando, nunca parados no tempo. Nós temos a obrigação de interpretar e entender as Escrituras, para não ficarmos presos à letra e ao ridículo de acreditarmos certas coisas que a ciência ri de nós. Às vezes eu vejo certos artigos científicos, certos debates na televisão, que eles ignoram as religiões. A ciência não dá a menor atenção à religião. É como se nós adultos não ligássemos para uma criança que está aprendendo beabá, porque o comportamento do religioso, na maioria das vezes, é tão ridículo que afasta, envergonha os homens de ciência, que chegam a não querer participar de religiões porque se consideram inferiores. A culpa de quem é? A culpa é dos seguidores das religiões, que continuam presos a determinados dogmas, a certos conhecimentos históricos que nada têm a ver com a realidade. Nós precisamos nos atualizarmos, e para isso é necessário que a gente estude e conheça a doutrina espírita. Dentro deste raciocínio em que a ciência e a religião parece que não se bicam, não se entendem, na verdade a ciência vem dando um belo exemplo para as religiões. Que as religiões se unam e não se apartem, não discutam, não briguem, não queiram a primazia, não busquem encher as suas cadeiras como se isto demonstrasse grandeza. A grandeza está naquilo que nós fazemos,
naquilo que nós sentimos quando estamos fazendo alguma coisa. Galileu, que era um homem de ciências, ele disse: a religião não é um diálogo vazio, é um itinerário para a vida prática. Ou seja, a religião tem que ser algo que não discuta o sexo dos anjos, mas que traga para o dia a dia o complemento de sua vida. A religião não pode fazer com que você sinta que dentro da casa você é uma pessoa e fora você seja outra. Você é uma pessoa só. A casa espírita, como todas as igrejas, abrem suas portas, não para que você pratique certas liturgias, certos rituais, mas para que você venha e estude, conheça, para saber aquilo que você está fazendo. A fé, quando ela não é alicerçada na razão, ela leva ao fanatismo. E o fanatismo é o pior dos companheiros da humanidade. Por que é que está havendo atos terroristas no mundo, se não pelo fanatismo? Nós não chegaremos a isso, mas estamos praticando atos terroristas conosco mesmo, pela incompreensão da verdade. Emmanuel diz: não fique pedindo ajuda aos espíritos, se você já tem 10 minutos de conhecimento. 10 minutos nós estamos a vida inteira dentro da doutrina, estudando, procurando conhecer e entender aquilo que se passa. Interessante é que nesse período negro da história da humanidade, onde grandes obras de artes foram queimadas, onde grandes médiuns foram colocados nas fogueiras, nesse período em que nós gostaríamos de banir da lembrança da história da humanidade, surgiu depois o Renascimento, e o berço desse Renascimento, a França, começou a reencarnar grandes pensadores, filósofos, e dentre estes homens surgiu um que foi, e nós consideramos como um luminar naquela época. Kardec também reencarnou na França nesse período do Renascimento, e através de muita pesquisa, de muita busca, ele trouxe à luz, numa codificação de ensinamentos, a doutrina espírita. E veja que interessante, Espanha e Portugal ainda estavam muito sob o jugo das igrejas, e os livros de Kardec, quando foram circular pela Europa, sofreram o chamado auto de fé, onde em Barcelona os livros da codificação foram queimados em praça pública. Mas isto não abalou a fé de Kardec, porque era uma fé pautada na razão, no conhecimento, e não uma fé cega, que consideraria que Deus o haveria de ter abandonado. Pelo contrário, ele adquiriu aí mais força, mais vontade. E nós perguntaríamos: mas por que a doutrina espírita causa tanta preocupação em outras doutrinas? Por que eles se incomodam tanto com o espiritismo? Nós temos 5 pontos básicos dentro da doutrina que diferenciam ou que divergem da forma de interpretar o Evangelho, a forma de ver a vida das outras doutrinas cristãs. Qual o grande compromisso do espírita dentro do contexto social? A doutrina espírita é também uma ciência, só que ela é a ciência da alma. E enquanto a ciência trouxe o desenvolvimento tecnológico para a humanidade, o que é que as religiões trouxeram de desenvolvimento para a ciência da alma? Senão uma pálida ideia de que a alma é eterna, e que a alma fica dormindo eternamente até um dia renascer. E qual foi o papel do Espiritismo dentro desse contexto? Trazer de volta o conhecimento cristão que estava adormecido, a revivência dos ensinos primitivos de Jesus,
Mas de que forma isto poderia ser feito para abranger o conhecimento moderno do homem, se não pelo conhecimento? E dentro do aspecto ciência, filosofia, a doutrina espírita construiu o aspecto comportamental que transformou-se em religião, baseado nos ensinos de Jesus, e trouxe uma visão moderna e ampla do cristianismo. E esta visão moderna e ampla é que está sendo esquecida pelos espíritas, porque nós estamos hoje vivendo grandes dificuldades dentro das casas. A fraternidade está deixando de existir pelo desconhecimento do Evangelho de Jesus. Não basta ler o Evangelho, isso todo mundo lê, na televisão toda hora estão lendo a Bíblia, mas ao sair da casa, nós imediatamente passamos a vibrar contra vizinhos, contra amigos, contra pessoas na rua, como se ser cristão não fosse agir a cada instante de acordo com os princípios do Evangelho. E a doutrina espírita está aí para nos mostrar. Mas como? 5 aspectos são fundamentais da doutrina para que a gente tenha uma interpretação diferenciada do Evangelho. A lei de causa e efeito, que foi trazida por Kardec, que é uma das leis que mostra a justiça de Deus, que mostra que todas as atitudes e ações que você tem trazem uma reação, trazem um resultado que você passa a ser responsável por ele. Isso quer dizer que todos os momentos de dor ou de alegria que eu tenha, eu sou responsável por eles. Eu não posso culpar os outros, mesmo que os outros estejam sendo culpados. Algum motivo existe para que eu esteja envolvido, vivendo aquele momento de dor ou momento de alegria. Isto está bem estudado dentro da lei de causa e efeito que Kardec nos trouxe tão bem na codificação. Só que isso a gente passa batido, porque eu prefiro dizer que a minha dor é por causa dos obsessores, é por causa da vibração dos outros, é por causa da minha mulher, dos meus filhos, dos meus pais, do meu vizinho. Eu sempre vou encontrar alguém, um bode expiatório nas minhas dores, porque não tenho a humildade de olhar para dentro de mim e perceber que eu sou a causa da minha tristeza e da minha alegria. Mesmo que esteja sendo ocasionado por outras pessoas, a doutrina me dá meios para resistir, dar a volta por cima, superar aquele problema e ainda ajudar aquele que está me ofendendo. Outro pilar basilar da doutrina é o livre-arbítrio, ou seja, o homem vive desde que nasceu na busca de sua liberdade. E o livre-arbítrio, além da liberdade física, é a liberdade de pensamento. É o direito de arbitrar, de escolher, de tomar um sentido na sua vida, junto com a responsabilidade. Ou seja, você tem o direito de plantar o que quiser e vai colher somente o que plantar. Kardec faz uma colocação de que nós estamos caminhando na vida, quando de repente aparece uma bifurcação, e nós ficamos no vértice desse ângulo, na expectativa de tomar uma das duas posições. E a posição do comodista é pedir a Deus que o empurre para um caminho. E o máximo que nós podemos receber é a intuição do caminho que devemos seguir. Mas da mesma forma que os espíritos amigos nos intuem para o bem, os obsessores nos intuem para o mal. E a quem cabe a decisão final? A Deus ou aos obsessores? A nós cabe a decisão final. Isto se chama livre-arbítrio. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. E não há nada melhor, mais bonito, não há nada mais importante na vida do que o direito de escolha de suas atitudes. Por isso, não adianta reclamar do seu casamento. Ah, foi o destino que me fez casar. Ah, coitado, né? Foi algum espírito que me empurrou para aquele homem. Eu não sei onde eu estava com a cabeça. Você estava com a cabeça no pescoço. A decisão foi tua. Mas você, pelo livre-arbítrio, tem o direito de dar um sentido à tua vida. Você não está preso a ninguém. Você está preso aos teus compromissos, à tua consciência
e ela deve te nortear. Esta é a beleza da doutrina espírita. Mas se nós não a entendermos, nós ficamos presos com os dogmas. Eu não posso fazer isto porque é pecado. Você é responsável pelos seus atos. Outro pilar espetacular que Kardec nos trouxe através da prática é a mediunidade. O intercâmbio entre o plano espiritual e o material. A grande diferença de todas as doutrinas da existência da alma com a nossa, a grande diferença é que para todos as almas ao desencarnarem ficam estáticas, e para o espírito ela continua tão dinâmica quanto quando nós estamos encarnados. Que os espíritos se comunicam conosco através da escrita, da fala, da visão, da audição, de todos os modos com que nós nos comunicamos. Os espíritos se comunicam conosco. Nós é que temos casca grossa e poucas vezes conseguimos perceber. Mas Kardec, numa das questões, diz: os espíritos nos influem muito mais do que nós pensamos. Então, grande parte de nossas decisões são tomadas em função da influência dos espíritos sobre os nossos pensamentos, mas a decisão é sempre nossa. Então, a mediunidade, que não é invenção do espiritismo, a mediunidade existe na história da humanidade. Pega a Bíblia, vocês vão ver o que tem de fenômenos mediúnicos na Bíblia. Mas a doutrina espírita é que se dignou a estudar passo a passo, fenômeno por fenômeno, para mostrar que a imortalidade da alma não é um fenômeno de descanso, mas de continuidade de luta e de aprendizado. Outro aspecto da doutrina espírita que diferencia das demais doutrinas cristãs é o aspecto evolucionista, que os espíritos evoluem, partem de serem simples e ignorantes para chegarem aonde chegamos. O homem é o ápice do desenvolvimento no planeta Terra da criação de Deus, e não temos limites aonde vamos chegar. Só que a grande diferença é que o desenvolvimento do homem, que está no seu cérebro, na verdade o cérebro é apenas o aparelho da alma, que o que está se desenvolvendo não é o nosso corpo, é a nossa alma. O corpo é apenas o reflexo desta alma, e portanto nós continuamos trazendo para a humanidade, a cada reencarnação, aquilo que já aprendemos, e fazemos disso a evolução da humanidade. E outro aspecto que a doutrina estuda, e também não é invenção da doutrina, é a reencarnação, sem a qual nós não temos explicação para nada do que acontece entre nós. Não é? A reencarnação, para mim, é o corolário de tudo que a doutrina nos traz. A reencarnação é um momento prático do aprendizado. Você volta exatamente para dar continuidade àquilo que você parou na última encarnação. Você volta para ter as novas oportunidades de se reabastecer, de se reabilitar entre aqueles com quem você não soube conviver. Então voltamos para o reencontro com nossos filhos, com nossos cônjuges, nossos pais, e este reencontro que parece ser ao acaso, na verdade, maravilhosamente é um encontro planejado por nós do plano espiritual. Basta nós estarmos preparados, e toda a nossa família que hoje coabita conosco já foi planejada no plano espiritual. E muitos de nós dizem: mas como que eu fui planejado ter um filho desse? Mas é o teu filho. Você sabe o que ocorreu em outras encarnações para que seu filho hoje esteja nessa situação? Você hoje está tentando se reabilitar de algo que você provocou, ou quem sabe, ele está tentando te reabilitar pelo que você foi. Enfim, como diz Emmanuel, a família é o cadinho onde nós nos reencontramos para nos reaproximarmos, para aprendermos a viver novamente. Portanto, a doutrina espírita, diferentemente de outras doutrinas cristãs, ela não se baseia exclusivamente na forma, ela vai na essência, ela busca o conhecimento do nosso passado, da nossa alma,
para refletir nos dias de hoje. E o que eu vejo de muito importante é que a cada dia, quando nós acordamos, nós temos a oportunidade de rever o que fizemos ontem e retomar o dia novamente. Mas dentro dos princípios da doutrina, nós percebemos que a nossa vida muda completamente. Quando eu pensar na lei de causa e efeito, e eu de manhã tiver que trabalhar e saber que sou injustiçado, eu passo a ter uma visão diferente do meu chefe, da empresa que eu trabalho, da comunidade que eu vivo. Eu sei que alguma coisa me levou a isso e que eu hoje estou aprendendo a conviver com a diferença exatamente para poder crescer. Não vou me indignar, não vou me revoltar com as situações. Eu vou saber ter complacência, eu vou saber compreender as grandes dificuldades pelas quais os homens passam ao serem provocados pela corrupção. Se fossem fortes o suficiente, se tivessem uma consciência verdadeiramente humana, não estariam se corrompendo como estão. E nós, como estaríamos no lugar deles? Já paramos para pensar isso? Então a difamação, a blasfêmia, a maledicência são condenadas não por princípios religiosos, mas de consciência, de ética, de cidadania. E isto a doutrina espírita esclarece através dos seus postulados. Mas não é transformando o espiritismo numa igreja, não é frequentar como um igrejeiro que a doutrina vai nos fazer bem. Olhem, eu digo uma coisa: a doutrina por si só, ela não vai salvar ninguém. É como um livro que foi escrito. Se você não estudar o livro, não vale nada. Ele está lá na biblioteca. É como uma pérola, se ela continuar dentro da ostra, não vai servir para nada. A doutrina está aí. Os postulados, os conhecimentos. Temos, talvez, a maior literatura entre todas as doutrinas cristãs. Talvez, não estou afirmando. Entretanto, se nós não nos dignarmos a sentarmos numa cadeira, num banco escolar da casa espírita, estudar metodicamente a doutrina, ou em casa ler e procurar meditar, não tirar suas conclusões e enfiá-las goela abaixo dentro da doutrina, como se aquilo fosse a verdade. Discuta com outros espíritas com mais preparo, chegue a uma conclusão lógica e passe a usar aquilo em sua vida. Esta é a grande missão da doutrina espírita. Não é simplesmente trazer a cura do nosso corpo. Para curar o corpo está aí a medicina, está aí a ciência. O espiritismo é um complemento que usa isso mais como um plano de marketing do que de doutrinação, porque o princípio básico da doutrina é a transformação do homem pelo conhecimento, pela educação. Não se esqueçam que a doutrina espírita começou como ciência, como filosofia, e ela só se tornará verdadeiramente uma religião dependendo do que nós fizermos desta religião. Senão será mais uma que vai passar e desaparecer no contexto. Porque aquelas que não se basearem na razão irão para o ostracismo, para o esquecimento. A humanidade avança cientificamente numa velocidade tão avassaladora que as práticas religiosas vão se tornar futuramente algo que não será mais praticado. Até vergonhoso para as pessoas de grande conhecimento ficarem fazendo promessas e não tomarem as suas iniciativas, ficarem pedindo favores aos espíritos e ficarem sentados ou dormindo em casa, ficar discutindo sem ler, sem estudar, e querer transformar a casa espírita num templo. Não é um templo, é uma escola profissionalizante, onde você estuda e pratica. E não tem, poucos lugares têm tanta possibilidade de se praticar o cristianismo como numa casa espírita, porque nós convivemos. Olha, aqui temos a oportunidade de sentar ao lado de quem a gente gosta, pois vá sentar ao lado de alguém que você não gosta. É um exercício. Vibre bem pela pessoa que vibra mal por você. Este é o exercício que a doutrina nos ensina a fazer, mas de forma consciente, não dogmática. Eu vou fazer porque agrada a Deus. Deus não precisa do nosso agrado. Não, é como um índio querer agradar a Einstein. Acha que ele precisa do agrado do índio? Deus não está preocupado com as nossas
ações, mas com nossos pensamentos. O que nos leva a agir desta maneira? Muito mais importante do que o que eu faço, é o porquê eu faço. Porque eu posso dar um beijo em alguém que eu odeio. Então não é o que eu faço, é o que me leva a fazer. Eu posso fazer isso por interesse político, e não por amor, por compaixão. E isto a doutrina nos esclarece e diz: se você quiser enganar aos outros, você está enganando a si próprio. E ao desencarnar, não pensa que vai ter diabinho te pegando, não. É a tua consciência mesmo que vai te pegar. Você estará ligado no plano espiritual aos espíritos que têm afinidade com você. Portanto, todas as formas que você pensa, que você age e reage, você vai se ligar com espíritos que agem e reagem da tua forma. Se você for um espírito belicoso, que só deseja o mal, a vingança, e que briga a todo instante, ao desencarnar, com que tipo de espíritos você vai estar? Ou você acha que a tua mãezinha amorosa vai poder ficar com você, se você não está no nível dela? Ela vai estar entre os espíritos que agem e pensam como ela, e você vai estar lá com a ralé, que age e pensa como você. Esta é a lei da doutrina, esta é a lei da justiça, a lei da afinidade. Não existem favores políticos no plano espiritual. Nem a mãe de André Luiz conseguiu tirá-lo de lá. Ficou 10 anos no umbral. Mas a mãe dele tinha influência, não é? Nos planos superiores. Tráfico de influência. Lá não se faz isso. Não. O seu pai pode ter sido um grande espírita, mas se você não fizer por merecer, você vai lá mesmo, né? Dizem que é o foguinho do inferno, é o fogo da consciência, né? Que nos faz sofrer. Mas estamos quase encerrando, né? Senão a nossa consciência também. E hoje ainda tem jogo do Brasil, né? Nós estamos na Olimpíada. Paulo nos chama de vasos de barro. Eu não gostei quando ele falou. Por que não vaso de porcelana, que vale muito mais? Poxa, vaso de barro é o jacaré, o crocodilo, não é? Cachorro já começou a melhorar. Agora o homem vaso de barro, fiquei meio indignado com o que Paulo falou. Mas aí o Emmanuel vem e conserta tudo, né? Ele diz: vós sois vasos de barro, mas já observaram que no passado os grandes palácios guardavam as joias mais preciosas dentro dos vasos de barro? Você já pensou que aquela água pura é carregada dentro de um vaso de barro para matar a sede de alguém que está perdido no deserto? Aí eu fiquei contente. Eu sou um vaso de barro, mas posso ter joias dentro. Posso carregar comigo uma água pura e saudável, que eu possa ajudar cada um a matar a sua sede. Mas estas joias são espirituais, não são joias materiais que eu vou comprar em euros ou em dólar. Eu vou comprar com meus valores, que eu desenvolver como meu esforço e não com favores. É isso que eu só posso conseguir se eu tomar uma decisão na minha vida. Não é ser santo, não é deixar de torcer pelo Corinthians, pelo Santos. Leva a tua vida, toma teu... De vez em quando fala umas bobagens, não tem problema. Nós estamos desenvolvendo nossas atitudes. Nós não somos espíritos perfeitos, ainda ficamos bravos, nervosos, xingamos, brigamos, mas não podemos guardar raiva, não podemos perceber o nosso erro e não pedirmos desculpas pelo que fizemos. Não podemos deixar de desculpar aqueles que erraram conosco. Jesus foi simples e disse: antes de colocar a tua oferta no altar, quer dizer, antes de ir lá dar o teu dinheirinho na igreja ou na casa espírita, vai e reconcilia-te com o teu irmão. Quer dizer, muito mais importante do que a caridade material é a minha tomada de posição em relação ao próximo. E é tão interessante que eu vou contar um caso para vocês para encerrar de vez, não é? Que aconteceu comigo o ano passado. Eu não ia dizer que era comigo, eu ia dizer que era com um vizinho, mas já que a gente está abrindo o coração, vamos contar. Pois a minha mulher não me deixa mentir também, está aí, não é? Mas antes eu vou contar do menino. Não vou contar. Não,
Em janeiro de 2015, no dia 1º de janeiro, eu dei uma rede na frente de casa, porque eu trabalho muito, eu preciso da rede. Ninguém é de ferro, né? Eu estava sentado na rede assim, me balançando, umas 9, 10 horas da manhã, no dia 1º de janeiro. Aí fiz uma meditação e disse assim: eu vou dedicar o ano de 2015 à minha espiritualidade. E eu não tinha lido ainda do Dalai Lama, né? Que é a espiritualidade, é a aproximação do amor. Eu falei, eu vou dedicar 2015, vou ver se até o fim do ano eu consigo me exercitar na espiritualidade. Isso foi no dia 1º. Quando foi lá para o dia 5 ou 6 de janeiro, eu precisei ir a São Paulo. E fui de ônibus. Da volta, eu tenho aquele papel da melhor idade, que eu não sei quem inventou essa história, que não precisa pagar o ônibus. Bom, se eu tenho direito, por que não usar? Fui na rodoviária e tinha uma fila enorme de velhinhos. E me toca entrar atrás da fila, porque eu também sou considerado terceira idade, e com o papel na mão. E vocês já viram como pessoas de idade são impacientes? Eu digo que a idade, a idade, ela fortifica os erros. A gente acha que a idade mais velha é uma sabedoria. Não, ela reforça nossos erros. Pode ver como as pessoas de idade têm manias que ninguém aguenta. Por isso que inventaram o asilo. Põe ele lá! Meus filhos já me avisaram: pai, toma cuidado que tem um asilo perto da tua casa. E todos eles reclamando: olha que fila! E a moça, coitada, saía para ir tomar um café, acho que xingava até a terceira geração. E a fila ia. E eram umas 9h30 da manhã que eu já estava voltando. Falei, às 10 horas eu pego o ônibus. 10 horas eu tinha andado umas 3 pessoas. Falei, não, a minha espiritualidade está em primeiro lugar. E sorria, contava piadinha, brincava com toda a turma, todos viravam para mim e riam. 11 horas eu ainda estava na fila. Aí a minha espiritualidade estava prevalecendo e eu sorria para todos. E a fila da segunda idade andava e a nossa capengando. Aí eu cheguei, quase 11h30. Cheguei lá no guichê, sorrindo para a jovem, falei, bom dia. Ela falou, bom dia. Peguei, pus o papel para ela me dar a passagem. Ela olhou o papel e falou, o senhor só tem esse papel? Eu falei, só esse. Eu falei, mas infelizmente venceu no dia 31 de dezembro. Eu esqueci da espiritualidade aquela hora. Eu falei, como venceu? Mas faz 5 dias, por favor, reconsidera. Não deu nem tempo do INSS abrir, eu tirar outra. Não, mas eu não posso, eu aqui cumpro hora. Pelo amor de Deus! O pessoal olhou para mim, faz favor, eu fiquei aqui 2 horas esperando, a senhora não vai me dar? O senhor quer que eu chame um guarda? Eu bati assim, tá aqui esse papel, peguei o dinheiro, joguei em cima da mesa. Ela pegou o dinheiro, pôs a passagem, eu peguei o troco, fui embora. Ela gritou, só passagem! Aí o pessoal caiu na risada, eu voltei andando duro, peguei a passagem. Quando eu virei, uma senhorinha falou assim, ô seu Avildo, tá nervoso? Era uma senhora que assistia minhas palestras lá. Eu olhei para ela e falei, não, eu estou brincando. Aí eu voltei no ônibus pensando, minha espiritualidade aonde foi parar? Vejam como é difícil, gente. Então fica aí uma mensagem hilária, mas verdadeira, que acontece com todo mundo. Sejam provocados para cada um mostrar o que é. É aí que a gente se conhece. Santo Agostinho ainda dá um conselho maior. Se você quiser saber mesmo quem você é, pergunte para um inimigo seu, que ele vai falar quem é você. E só para concluir, o menino tocou a campainha depois. Eu pensei, ainda vem rir de mim. Aí eu fui até a porta e falei, pois não. Ele pegou uma nota de 2 e 3 moedinhas de 1 e me deu. Esse é o final da história.
está aqui escrito: Jesus, modelo e guia da humanidade. Quando a espiritualidade falhar... Eu espero que ele não vá para a rodoviária comigo. Obrigado, viu?